Bem-vindos à nossa videoaula sobre benefício da prática de atividade física para crianças e adolescentes. Teremos conteúdos para essa aula de hoje: conceitos de atividade física, exercício físico e aptidão física, formas de atividades físicas, tipos de exercício, benefícios da prática de atividade física e os malefícios da inatividade física. Esses são os conteúdos abordados que nós vamos tentar, através dessa aula, elucidar alguns pontos e, sobretudo, focar no que deve ser proposto para a criança e para o adolescente. Entendemos aí que existem dois grupos aí que precisam ser tratados de uma forma um pouco diferente. Ao longo da nossa explanação, vamos tentar explicar isso direitinho. Inicialmente, nós precisamos fazer uma conceituação de termos, uma definição de termos. Atividade física é qualquer movimento corporal realizado pela musculatura esquelética que resulte em gasto energético. Portanto, diversos movimentos que nós fazemos ao longo do nosso dia são considerados atividade física. Isso é um conceito trabalhado inclusive em outras disciplinas do nosso curso, que visam esclarecer essa questão do que vem a ser atividade física. E o exercício físico, o que é? É atividade física feita de forma sistematizada, estruturada. O exercício físico, ele tem objetivo, tem estrutura, você controla a intensidade, controla o tempo, controla a carga, ou seja, ele tem como uma meta organizar a atividade física e aumentar a aptidão física das pessoas, ou a condição física. Isso é importante. Então, o exercício, ele é atividade física, só que estruturada. Tá bem? E esse último termo, aptidão física ou condição física, o que é isso? É a capacidade de realizar atividade física, não é? É a capacidade de nos movimentarmos com mais eficiência. Quando nós temos uma aptidão física mais alta, nós, na verdade, conseguimos fazer mais atividade física. Agora, uma coisa interessante que tem na literatura, muito bem descrito, nós podemos estudar aptidão física relacionada à saúde e aptidão física relacionada ao desempenho atlético. São coisas diferentes. O indivíduo pode ter uma condição física que traga benefícios à saúde, mas isso não faz ter desempenho atlético. Importante essa definição. Ou seja, um indivíduo que se exercita moderadamente, ele está trazendo benefícios para a sua saúde, sem dúvida, mas ele não tem um padrão atlético. E não precisa ter, porque de fato nós não precisamos ser atletas para ter uma boa saúde, muito pelo contrário. Essa aptidão física relacionada ao desempenho atlético é voltada para os atletas, para a performance, para a competição. Então, moral da história, quem tem que ter uma aptidão física maior? Um atleta ou não atleta? É óbvio que o atleta, ok? Mas não por isso ele tem um nível de saúde melhor. Não por isso. Ele tem uma condição física superior. Por quê? Porque treina muito para isso, ok? Não é essa a proposta que nós estamos trazendo aqui para as nossas crianças, nossos adolescentes. Não. Nós vamos discutir a aptidão física relacionada à saúde, ou seja, o que fazer de atividade física, quanto fazer para se ter benefícios para a saúde. Essa é a proposta do nosso trabalho. Na aula anterior sobre os fatores associados, nós exibimos um pouquinho aqui os domínios, mostramos os domínios da atividade física. Eu vou fazer uma revisão rápida disso, mas vamos centrar fogo em um domínio específico para a nossa discussão. Lembre-se que nós fazemos atividade física nas atividades domésticas, então os afazeres de casa, eles são atividade física, sim. As atividades laborais, as pessoas no trabalho também fazem atividade física, umas mais, outras menos. Quem faz trabalho braçal faz mais atividade física, lógico. Nos deslocamentos, indo para casa, indo para o trabalho, indo de um local para outro, também se faz atividade física. Normalmente nós recomendamos que as pessoas façam atividade física no deslocamento, tentem fazer alguma coisa em casa, porém, procurem fazer a atividade física no lazer. E óbvio, como aqui estamos discutindo sobre crianças e adolescentes,
precisamos reforçar isso. Nós queremos que crianças e adolescentes, classicamente, façam atividades no lazer. A gente sabe que a dificuldade no deslocamento é grande. Cidades muito urbanizadas, às vezes as crianças não têm possibilidade de ir à escola andando, ou não é seguro, ou tem muito movimento de carro, as famílias têm receio, enfim. Na verdade, vamos propor aqui na nossa discussão de hoje o que fazer no momento de lazer, tá? Por que o momento de lazer é importante e é muito estudado na literatura internacional? Porque é no lazer que nós podemos nos envolver em programas de exercício e na prática esportiva. Isso é verdadeiro para crianças, para adolescentes e também para adultos. É no momento de lazer que muitos adultos procuram academia, por exemplo, para fazer ginástica. Mas as crianças se envolver com atividades físicas no lazer é um momento muito oportuno, o momento da brincadeira, o momento da diversão, o momento do encontro com os colegas e você inserir atividade física. Portanto, vamos prestar bastante atenção no momento do lazer dos nossos jovens. Queremos que eles façam muita atividade física aqui. São alguns exemplos de atividade física que podem ser feitos no lazer. Jogos recreativos, brincadeiras. Então é muito interessante que crianças sejam motivadas, estimuladas a brincar com seus colegas, seja no playground do seu prédio, na rua onde moram, numa praça, uma praça próxima à residência, enfim, em um local que se tenha segurança e que ela possa interagir com outros colegas. Faz-se muita atividade física, sim, durante essas brincadeiras, os jogos populares. Você corre, você pula, anda para um lado, anda para o outro, faz uma série de movimentos, todos esses caracterizados como atividade física. Andar de skate, uma outra possibilidade de atividade. Jogar basquete, vôlei. Vejam que a prática esportiva, através dela se faz muito movimento, ou seja, se faz muita atividade física. Eu falei no slide anterior que no momento do lazer, os jovens podem ser estimulados a ingressar em aulas de vôlei, aulas de basquete, aulas de natação, enfim. Mas podem também jogar com os colegas de forma recreativa, não sendo uma aula formal. Uma aula formal tem seus benefícios, tem a orientação do professor, também é muito interessante. A natação é uma outra grande possibilidade, aí tanto para crianças quanto para adolescentes. Andar, mais especificamente, aí talvez um programa de caminhada, eu diria, mais direcionado ao adolescente, mas a criança anda brincando, anda também jogando, enfim. O Pilates, uma prática que vem crescido entre adolescentes. Não acho que necessariamente crianças pequenas iriam aderir a uma proposta como essa, claro que não. Lembre-se que nós temos aqui grupos diferentes. Crianças pequenas vão aderir à brincadeira, ao jogo, à iniciação esportiva, mas não em aulas tão formais, tão estruturadas. Mas o adolescente, sim. Andar de bicicleta, seja de forma recreativa ou através da prática do ciclismo. Artes marciais, uma outra grande opção, que aí sim nós vemos envolvidos tanto crianças quanto adolescentes. Os dois grupos se aproximam. Óbvio que sempre os adolescentes de uma forma mais estruturada, mais sistematizada, até mesmo participando de competições mais estruturadas, e a criança às vezes de uma forma muito recreativa. Então, criança, iniciação esportiva, iniciação às artes marciais. Adolescentes, uma prática esportiva mais sistematizada e também uma prática de artes marciais mais sistematizada. Vejam que, por enquanto, eu estou focando muito que a criança deve ser estimulada a brincar e a se aproximar dessas atividades, mas sempre com caráter bem lúdico, recreativo. A ginástica, algo estruturado que pode fazer parte da vida de adolescentes. E a musculação. Esse é um item interessante. Veja que muitos adolescentes não acham que ela tem que ser uma prática para criança, não tem sentido, não tem grandes contribuições, né? Mas para adolescentes muitos procuram, muitos entram em academia. Então é importante que os adolescentes eles consigam compreender o que é isso, aprender o que é musculação, podem ser orientados inclusive no ambiente escolar, nas aulas de educação física, para saber o que é a musculação, qual o benefício e como fazer de uma forma equilibrada, para não cometer equívocos e se machucarem ou treinarem de forma errada. Muitos jovens em fase de autoafirmação, chegando já para a fase adulta, eles querem modificar o corpo, querem aumentar a massa muscular. Isso é um apelo social grande que tem em nossa sociedade em relação a isso. E nós, professores de educação física, precisamos orientar como se aproximar dessa atividade de forma segura, tá? E que surta um efeito bacana para a saúde desses jovens, desses adolescentes especificamente. Então, musculação, nós estamos tratando aqui com um caráter focado nos adolescentes.
Tipos de exercício físico, importante. Já que nós estamos falando de programas de exercício, além daquela atividade física espontânea, estamos falando de programas de exercício, ou seja, de atividade estruturada, existem exercícios que desenvolvem força e resistência muscular. Exemplo, musculação, ginástica. Exercícios que desenvolvem aptidão cardiorrespiratória. Corrida, caminhada, ciclismo, natação. E exercícios que aumentam os níveis de flexibilidade, que são os treinamentos usando alongamentos, enfim. Essas três possibilidades de exercício, elas compõem um programa de exercício, um programa clássico de exercício, né? Tanto até adultos também treinam nessa perspectiva, mas para adolescentes é possível que um programa possa contemplar essas três frentes. E, assim sendo, temos aí componentes importantes como a força e resistência muscular, aptidão cardiorrespiratória e o treinamento de flexibilidade. Então isso pode fazer parte da rotina de um adolescente. Temos essa preocupação com crianças pequenas? Não. Crianças pequenas, nós estamos aproximando da atividade física, nós estamos aumentando seu repertório motor e não estamos pensando no aumento da aptidão física. Estamos contribuindo para que elas entrem no mundo da atividade física. Entretanto, um adolescente acho que pode se beneficiar do aumento da aptidão física através da prática de exercícios físicos. Vamos falar um pouquinho de cada tipo de exercício desse. Aptidão cardiorrespiratória. Olha, é nada mais, nada menos do que trabalhar o sistema cardiorrespiratório, melhorando a oferta de oxigênio por parte desse sistema e a captação de oxigênio através do músculo esquelético. Isso acontece na medida que você treina. Então, o desenvolvimento do músculo cardíaco e demais componentes do sistema cardiorrespiratório são observados nesse tipo de treinamento. Exemplo, a corrida, caminhada, ginástica aeróbica, natação. São exercícios de moderada a alta intensidade e de longa duração. Então, é uma possibilidade muito interessante para compor um programa, esse tipo de exercício. Resistência e força muscular, algo que todos precisam. Então, primeiro a gente precisa entender o que é força e depois resistência. Nos livros de treinamento esportivo tem claramente essas definições. Então, força é a capacidade máxima de tensão produzida por um músculo ou grupo muscular. E resistência é a capacidade de manter o trabalho muscular em níveis submáximos de força por um período mais prolongado. Então, manter contrações musculares sustentadas por um período, ganha-se resistência muscular. Começar a levantar cargas mais altas e aumentando assim o poder de tração do músculo, aumenta-se a força. Isso trabalha especificamente o sistema músculo-esquelético e pode ser feito através da ginástica, da musculação, de exercícios com peso, treinamento funcional pode estar também trabalhando essas questões. Jogos recreativos que envolvam força ou resistência de alguma forma talvez possam. Notem, mais uma vez insisto, esse tipo de exercício, como o outro citado anteriormente, nós estamos refletindo, entendendo como eles se manifestam, mas alertas para que a sistematização disso caberá, obviamente, para o adolescente. E por fim, o exercício de flexibilidade, que é o aumento da capacidade de amplitude de uma articulação. Então, os exercícios de alongamento, que podem estar presentes numa aula de capoeira, numa aula de taekwondo, numa aula de dança, numa aula de ginástica, geralmente praticantes de artes marciais ou praticantes de ginástica artística, ginástica rítmica, fazem habitualmente seus treinamentos à flexibilidade. Entretanto, nós podemos trazer um pouco desse treinamento para a vida do jovem. Eles podem aprender a fazer isso, para fazer um pouco em casa, fazer durante as sessões de treinamento, enfim, melhorando a amplitude articular e o nível de alongamento muscular. Isso é importante, Aumento de mobilidade é sempre uma coisa bastante interessante. Bom, programa de exercício, os seus efeitos, depende de algumas questões, lógico. Então, tipo do exercício. Se eu faço exercício de força, eu ganho força. Faço exercício para a parte cardiorrespiratória, melhora a função cardiorrespiratória. Então, o tipo do exercício, o volume, a quantidade de exercício que se faz, a intensidade, a duração é importantíssima e a periodicidade.
eu faço periodicamente, eu faço de vez em quando. Então esses são elementos que fazem com que os efeitos de um programa de exercício se pronunciem. Nós precisamos dominar e pensar sempre nisso na hora que estamos montando o programa de exercício, aqui mais especificamente para os adolescentes. Entretanto, nós podemos aproveitar essa linha de raciocínio e imaginar que as atividades que eu ofereço para crianças menores, vamos pensar em crianças que estão numa faixa etária de 6, 7 anos, que fazem aula de natação, por exemplo, ou que jogam futebol. Claro que a periodicidade dessas aulas contribui para o aumento do repertório motor, contribui para que a criança tenha mais condição de fazer mais movimento. Então, nós pegamos um pouco desse raciocínio e levamos também para a atividade física com crianças. Óbvio que eu não vou, através de uma aula de futebol, ficar pensando em controle de intensidade, volume, de uma forma assim mais sistemática, como eu faria no programa de exercício para adolescentes. Mas eu preciso usar esses fundamentos para imaginar que a duração da aula tem que respeitar a faixa etária da criança. Então é óbvio que crianças menores elas vão tolerar menos exercício, né? É óbvio que fazer isso periodicamente me dará um retorno melhor em termos de aprendizado. Então esse desenho aqui, esse organograma, serve para a gente refletir um monte de coisa. Bom, então vamos tentar sistematizar uma proposta para deixar bem claro o que é o grupo de crianças e o que é proposto para o grupo de adolescentes. Então vamos lá. Crianças, o que é que eu quero com essa turma? Jogos recreativos, iniciação esportiva, iniciação às artes marciais, tá? E no fundo a gente precisa incentivar essas crianças. Então nessa fase é hora de incentivo, é hora de aumentar o repertório motor, então oferecer várias atividades para que enriqueça o repertório motor. Eu estou pensando aqui nessa fase em aproximar a criança da atividade física, então fazer com que ela tome gosto por isso, entenda seus benefícios, tá? E internalize esse hábito. Fazer atividade física é hábito. Então, na infância, é importantíssimo que esse hábito seja cultivado. Já para os adolescentes, aí eu já tenho uma prática esportiva mais sistematizada. Eu posso ter ginástica, musculação, hidroginástica, ou seja, um treinamento funcional, artes marciais, mas de uma forma mais estruturada, mais preparada, visando elementos da aptidão física. Aí sim, para os adolescentes, essa proposta cabe. E com eles a gente precisa iniciar um programa de exercícios, é possível já ter essa sistematização, aumentar a aptidão física, acho que é possível também, evidenciar os benefícios da atividade física e, óbvio, quando eu falo em sistematização, é uma sistematização de forma gradativa, não precisa ser nada impositivo. A gente não precisa transformar esses adolescentes em atletas de altíssimo nível, que precisa ter um controle extremo de tudo, não é isso. É controlar para ter segurança e eficiência, mas não necessariamente reportando isso ao rigor do treinamento dos atletas. Embora saibamos que muitos adolescentes viram atletas de ponta, de altíssimo rendimento e que seguem essa carreira esportiva, ok? Que é um outro fenômeno, é uma outra história, não vamos discutir isso aqui. Importantíssima a participação da família, incentivando esses jovens e provendo, claro, atividade física, dando exemplo, motivando, porque aí sim a gente vai ter uma quantidade de jovens significativa no mundo da atividade física, se as famílias se preocuparem mais com isso. Bom, vamos sintetizar aqui alguns benefícios, tá? Vamos citar outros em outras aulas, mas logo de cara a gente já entende que a atividade física é importante porque ajuda a controlar o peso, aumenta a força muscular, resistência também, socialização, as crianças fazem atividades em grupo, convivem com outros colegas, isso é importante para a formação enquanto ser humano, né, para o desenvolvimento humano. Aumento da capacidade cardiorrespiratória também é algo importante. Aumento do repertório motor, combate à dislipidemia, que é algo grave, que muitas vezes começa na infância, né? Essa coisa do colesterol alto, né? Problemas nos níveis de HDL e LDL colesterol, enfim. Controle da glicemia,
É normal hoje encontrarmos jovens com a glicemia alterada, não necessariamente com quadro de diabetes, mas com a glicemia alterada. Isso é ruim, porque é um fator de risco, não é algo bom para a saúde, e o exercício pode ajudar. E aumento da flexibilidade. Agora vamos falar de outra coisa, o oposto. Falamos de atividade física, agora da inatividade física. Vejam que existem jovens que são inativos fisicamente, existem outros que são insuficientemente ativos. Esse termo insuficientemente ativo é utilizado pela Organização Mundial de Saúde. O que é esse jovem que não faz o suficiente de atividade física? É o que não cumpre as recomendações da OMS, aqueles 300 minutos que discutimos na outra aula, 300 minutos por semana. Os jovens que fazem 100, 120, 150 são considerados insuficientemente ativos, tá? Bom, a inatividade física tem sido considerada risco. Por quê? Porque ela pode ser um elemento que contribui para o desenvolvimento de algumas doenças, como diabetes tipo 2, doença arterial coronariana, obesidade, etc. Já existem evidências na literatura mostrando que algumas dessas doenças aparecem ou têm seu início desde a infância. Portanto, ao fazer atividade física, nós estamos contribuindo para a prevenção, sim, dessas doenças. É comum a gente já ver a doença instalada normalmente em adultos, ok? Mas existem casos de crianças que já têm obesidade, têm dislipidemia e têm diabetes, por exemplo. Assim sendo, temos a inatividade física como fator de risco para essas doenças que eu acabei de citar. E precisamos combater isso. Imagine se esses fatores de risco se pronunciam logo na infância e se alguma doença dessa já aparece desde a infância. Imagine a criança no curso de vida sendo obeso desde a infância, adolescência até a fase adulta. Olha a sobrecarga que é para o organismo esse excesso de peso, por exemplo. Bom, mas como combater a inatividade física entre as crianças? Eu tracei aqui duas possibilidades, né? 2 campos de atuação. Primeiro, a escola, através das aulas de educação física, que nessas aulas nós podemos aumentar a quantidade de atividade física e também propor na escola um programa de esportes, que é além da aula de educação física. A escola também pode trabalhar e deve com informação, evidenciando os benefícios da atividade física. E a família? Bom, a família cabe a ela incentivar, prover atividade física, orientar e dar exemplo. A gente sabe que isso às vezes não é muito fácil. Famílias que têm uma condição financeira muito ruim, pessoas que têm uma condição financeira que não permite matrícula num programa de esporte, né? Entrar numa academia, essas pessoas têm dificuldade às vezes de prover atividade, ficam dependendo de programas públicos de atividade física. Mas em determinados locais que existem esses programas, caberá à família tentar incentivar o seu filho a participar de alguma forma. A gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, existem muitas famílias que não têm a menor ideia de que a atividade física é algo bom para a saúde, mas cabe a nós tentar esclarecer ao máximo essas pessoas. Esses pais também precisam ser esclarecidos, juntamente com as crianças. Por isso que eu acho que o campo da escola é fantástico para fomentar esse tipo de informação. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para essa aula. Bom estudo a todos. Aprofundem nesse assunto. Espero que essa aula tenha contribuído, pelo menos para que a gente tenha algumas inquietações em relação ao tema. Grande abraço a todos.